Vamos ficar de pé, por gentileza, queridos, em reverência à palavra do Senhor. O tema do nosso bate-papo dessa manhã é vencendo o cristianismo de ocasião, tá, queridos? Mas eu vou explicar melhor no decorrer da mensagem. 2 Samuel, capítulo 24, verso de número 1 até o 25. Aleluias. 2 Samuel 24, 1. Pega a sua Bíblia, por gentileza, e deixa ela aberta aí, né? Se faltar luz, nunca falta luz na Bíblia, né? Mas aqui, ele desliga automaticamente, né? O Data Show tem um sistema de proteção, que ele dá um pico de luz e ele é o primeiro a desligar. Depois são os equipamentos. 2 Samuel, capítulo 24, verso número 1, queridos. Olhe para mim, por gentileza, vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler ímpares e os amados senhores e senhoras lerão os versículos pares, tá? Deu para entender? Dá um amém aí, vamos lá, vai. Então eu vou começar. Mais uma vez, a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas e ele incitou Davi contra eles, dizendo: vá e levante o censo de Israel e de Judá. Vocês, lá, verso 2, vamos lá, vai. O rei... No 3 ele vai dizer o seguinte: então Joabe disse ao rei: que o Senhor seu Deus multiplique esse povo 100 vezes mais, e que o rei meu senhor o veja. Mas por que o rei meu senhor quer fazer uma coisa dessas? Vamos lá, vai. Ele diz mais aqui, né? Passaram o Jordão e acamparam em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Vamos lá, vai, vocês me ajudam, vai. No 7 ele vai dizer o seguinte: chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos Heveus e dos Cananeus, de onde saíram para o sul de Judá, a Berseba. Vamos lá, vai. Assim percorreram toda a terra, e depois de 9 meses e 20 dias chegaram a Jerusalém. Joabe apresentou ao rei o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000, ou seja, né, 1.300.000 homens. Vamos lá, vai, ó. Depois... cometi, mas agora, ó Senhor... Eu vou explicar para você por que o coração dele se arrependeu, tá? Vamos lá, vai, ó. Quando... perdão. Vamos lá, sou eu. Quando Davi se levantou pela manhã, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo o seguinte, versículo 12, vamos lá, vai, ó. Vá. Assim diz o Senhor. Só opção terrível. Gade foi falar com Davi e lhe comunicou isso, dizendo: você quer 7 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos que vão persegui-lo, ou 3 dias de peste sobre a sua terra? Decida agora e diga que resposta devo dar a quem me enviou. Vamos lá, vai, ó. Não quero. O 15 diz o seguinte: então o Senhor enviou a peste a Israel desde a manhã até o tempo que havia determinado, e desde Dan até Berseba morreram naquele dia 70.000 homens do povo. Vamos lá, vai, vocês. Quando basta, retire a sua mão. O Jebuseu, né? Ao ver o anjo que feria o povo, né? Porque Davi o viu, gente, tá?
Davi falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que fiz essa perversidade, mas essas ovelhas o que fizeram? Que a tua mão seja contra mim e contra a casa do meu pai. Vamos lá, vai. Vá. Ele vai dizer mais, né? Davi, segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado, né? Davi foi segundo, né? Volta lá que eu li errado. Davi foi segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Vamos lá, verso 20, vocês, ó. Araúna saiu. Vamos ler agora juntos até o 25. Vamos lá, eu e você, me ajuda, vai. E perguntou: por que o rei, meu senhor, venha até esse teu servo Davi para comprar de você, a fim de edificar nela, para que cesse a praga. Vamos lá comigo, vai, continua, vai. Então, que o rei, meu senhor, aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador de cereais e a canga de bois. Verso 23, vai. Tudo isso, ó rei, Araúna oferece ao rei. E acrescentou. Mas ele vai continuar, vamos lá, vai, ó. Porém, o rei... porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto. Guarda isso aí, tá? Assim Davi comprou a eira. Vamos lá, no 25 a gente para, vamos lá, vai. Davi edificou ali um altar ao Senhor. Assim o Senhor... A praga tinha sido determinada porque ali não havia a marca do sangue de Jesus ainda, tá, queridos? Era o próprio Deus quem determinava. Mas nós vamos entender isso. Fecha os olhos um minuto, Senhor Deus. Eis a tua palavra, fala conosco. Aqui, Senhor Deus, nós vamos aprender muitas lições. E uma delas é que nós não podemos ser crentes de ocasião. E muitas das vezes trazer para o nosso benefício algo que sequer Deus determinou. Nos ajuda nessa manhã e ser conosco em tudo que vamos fazer. Em nome de Jesus, todo o povo de Deus diga... Toque em alguém, diga: irmão, seja abençoado pela palavra de Deus. Você que está em casa aí, está nos assistindo, seja abençoado pela palavra de Deus, né? Estamos sendo assistidos nesse momento aqui por um irmão lá na Espanha. Dá um amém aí, vamos lá, gente, ó. Olha que ferramenta boa, né? Quando usada, né? O tema do nosso bate-papo é esse daqui, tá? Solta a sua voz comigo aí, povo de Deus. Vamos lá, vai, vencendo o... Vamos uma rápida explicação para isso daqui, né? A gente vai aprender na palavra de Deus, como sempre aprende com todas as lições importantes que ela nos ensina, algumas coisas. Hoje nós vamos aprender como vencer esse cristianismo de ocasião, mas também a importante lição de aprender como nós devemos nos sobressair na presença de Deus. Hoje nós temos visto muita gente na igreja que vive aquilo que a gente chama de evangelho de momento. Fale comigo assim, o evangelho do momento. Vamos lá, vai. A ocasião é mais ou menos assim: quando me é benéfico, é da vontade de Deus. Quando me é algo que é contra aquilo que eu creio, que é contra aquilo que eu acredito, ou contra aquilo que eu não queria fazer, que eu não gosto, aí eu descarto. A palavra de Deus é tremenda. Olha o que ela diz, né? O crente é o quê? Ó, sim, sim. O que passar disso é procedência maligna. É como um cristão hoje, que em vez de estar no domingo pela manhã tomando a Santa Ceia, ele está dormindo porque foi no show da Lady Gaga lá no Rio ontem. Como é que pode isso? Mas se tu for cobrar a pessoa, sabe o que ela vai dizer? Não, isso não tem. Olha, eu não sei, querido, tem alguma coisa errada. Santo e profano não se misturam, pelo que se tem na Bíblia aqui. Mas nem vou entrar nessa seara aí, vamos para outro. Primeiro ponto aqui, vamos bater um papo aqui rapidinho sobre isso daqui, por gentileza. Vamos lá que tem Santa Ceia hoje, ó. Davi faz as coisas do seu jeito, igual a nós. Davi estava em fim de carreira, gente.
E ele vai cometer um erro. Ele vai mandar levantar um censo para saber quantos soldados puxavam da espada para defender o reino. Uma das coisas mais importantes desse texto é o seguinte: Israel não está em guerra com ninguém. Então, qual é a utilidade de ficar sabendo o número de soldados que a gente tem para batalhar? Esse tipo de procedimento é quando a gente parte para a guerra. E Israel estava em paz. Tem gente que às vezes está em paz, mas traz a guerra para dentro da sua própria casa, com as suas decisões. Na tua casa não vai ter guerra, vai ter paz, em nome de Jesus, tá? Profetiza sobre essas famílias lindas e maravilhosas aqui, diga assim: nessa casa vai ter paz, em nome de Jesus, tá? Com todos os erros que Davi já havia cometido, como nós às vezes cometemos erros. Quem comete erros aqui, querido? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Meu Deus, como a gente erra. Era de se esperar o quê? Um pouco de maturidade espiritual do rei. É claro que ele era um homem de visão, mas ele era um homem, era um ser humano. Mas tem erros e erros, queridos. A gente não pode continuar errando nas mesmas coisas, a gente tem que melhorar. Mas o que parecia ser improvável acontece. Davi vai pecar contra o Senhor e vai levantar o censo. Nós vamos ver lá na frente que no livro de Êxodo tem uma ordem que Deus dá sobre a questão do censo. Davi sabia disso. Nós sabemos quando a gente erra, mas mesmo assim erramos. Você entende como que somos salvos só pela graça e pela misericórdia? Você é salvo pela graça e pela misericórdia de Deus? Então fale comigo assim: graça e misericórdia. Vamos lá, vai, ó. 1 Crônicas 21, verso número 1. É um texto similar ao que você acabou de ler, tá? Mas ele tem uma visão um pouquinho diferenciada. Então Satanás, né? Porque lá diz que foi o Senhor, mas o Senhor, ele permitiu. Querido, quando se dá a brecha, o diabo ele quer entrar com tudo, tá? Olha isso aqui. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. 2. Sua linda voz comigo, igreja. Vamos lá, igreja santa, me ajuda, vai. Davi. Mais forte, vamos lá, vai. O que eu vejo nesse levantamento aqui? O que se mostra para nós, para a gente poder entender como que o pecado dele foi gerado? Orgulho. Não tem aquele louvor que a gente canta, né? O meu orgulho me tirou. Aonde, hein? Jardim. Orgulho é uma coisa terrível. Quando a gente é tomado de orgulho, nem sequer pede socorro quando precisa. Nessa manhã, uma coisa que eu quero pedir ao Espírito Santo com o seu sangue carmesim é que ele nos livre do orgulho. Talvez você diga assim: pastor, eu não sou orgulhoso. Mas você é ser humano e é um coração, um ser humano e tem um coração, e um coração suscetível a sentimentos. Nunca podemos dizer que não vamos errar nisso. E detalhe, hein? A Bíblia, né, nos mostra que Davi, né, em determinado momento é reconhecido como o quê? O homem segundo e um coração orgulhoso. Todo mundo sabia que se ele fosse fazer essa contagem, se eles obedecessem essa ordem, eles estariam confrontando Deus com o censo. Talvez a questão não seja nem a problemática da contagem, mas o que está por trás do coração. O que está por trás do teu coração nessa manhã? Tem alguma coisa hoje escondida aí, no meu e no seu, que Deus hoje possa limpar isso em nome de Jesus, tá? Amém, queridos? Êxodo capítulo 30, verso número 12. Olha só que interessante. A gente pode ler hoje, mas ele sabia disso. Essa lei já existia. Quando você fizer recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio. Quando você fizer a contagem, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando você fizer a contagem. Censo só poderia acontecer em tempos de batalha, e quando o censo acontecia, o povo tinha que abençoar o tesouro real ou a casa de Deus.
Passa para mim. Todo aquele que for incluído na lista dará isso, 6 gramas segundo o peso padrão do santuário, que é o de 12 gramas. Esses 6 gramas são oferta ao Senhor. Havia um problema aqui. Primeiro, recenseamento só com ordem de Deus. Segundo, se ele acontecesse, teria que ter uma oferta. Era uma ordem. Era uma maneira de abençoar, porque eles estavam, se faz o recenseamento para a guerra, é porque eles vão sair em batalha. E toda batalha tem custo. Passa para mim, gente, vamos lá. Todo aquele que for incluído na lista de 20 anos para cima dará oferta o quê? Vamos lá, passa para mim. Me ajuda, por favor, vai. O rico... Vamos lá, 16, me ajuda, vai. Você receberá o dinheiro dos filhos de Israel e o usará, e será para a memória aos filhos de Israel diante do, para fazerem. Ora, então tem uma ordem, e o rei vai contra a ordem de Deus. Israel não está em guerra, e ele manda fazer uma contagem. Quem dera que o problema fosse a contagem. O problema está muito maior do que vocês podem imaginar, e é aqui que a gente vai começar a entrar. Escute, cuidado com as coisas que você guarda no teu coração. Tem coisas que não contaminam, mas tem coisas que contaminam. Você não vai ser e não fará o papel de um contaminador na casa do Senhor. Você é instrumento de bênção para a vida das pessoas. Eu posso ouvir um amém aí, querido? Amém? Chegue a mão sobre os seus irmãos, diga assim: eu seja instrumento de bênção em nome de Jesus. Eu já falei com vocês que a contagem só era necessária em tempo de uma guerra, mas ele queria satisfazer a sua curiosidade e ostentar a sua posição de rei. Sabe assim, né? Eu mando aqui. Tem gente que é assim no ministério, né? Você bota ele para liderar, ele vem logo com aquele papo, né? Eu aqui mando. Querido, nós estamos aqui pela graça e pela misericórdia de Deus, querido. E eu aprendi uma coisa como líder, querido. Líder não fica mandando, ele pede. E pede por favor, ele pede por gentileza. Porque uma coisa do líder é assim, ele não precisa demonstrar que manda. A sua autoridade é emanada com naturalidade. Mas tem gente que tem prazer. Você conhece gente que tem prazer de mandar nos outros? Levanta a mão se você conhece alguém assim. Diga aí, vamos lá, vai, ó. Tem. Na igreja tem gente que gosta de mandar nos outros? Não há muita coisa. A gente tenta podar daqui e dali, né? Você vê como é que a questão da orientação, ela é fundamental, de aprender, de fazer um seminário, até a faculdade de teologia. Eu não sou muito afeito a isso não, né? Porque a faculdade de teologia você faz com todo mundo, e até aprende coisas que você não vai levar, nem usa. Mas um bom seminário é excelente. Isso ajudaria, por exemplo, que esse jovem, né, que eu falei aqui agora, ele olhasse para uma pessoa que tinha leucemia, pedisse o exame da pessoa, rasgasse na frente dela, dizendo que ela está curado. Mas olha o erro gramatical e o erro literal. Eu te curo, eu determino. Faltou um negocinho aí, em nome de quem? Está igual o grande líder aí, de uma igreja aí, não vou dizer o nome aqui, jamais aconteceu, nunca vai acontecer, e não vai ser hoje que vai acontecer. Ele gravando o vídeo aí pela internet, falou assim: eu vi a pessoa endemoniada, eu fui lá em nome de Jesus, o demônio não saiu não. Aí como é que eu resolvi o negócio? Fui lá e falei: sai no meu nome, e saiu. E agora? O demônio sai no teu nome? O demônio sai no teu nome? Uma entidade maligna, uma pessoa possessa de 2.000 demônios, aí uma legião, ele sai no teu nome? Não, ele sai em nome de quem? O problema todo é que o povo de Deus, que não presta atenção nesse detalhe, vai atrás disso. Cuidado, querido. Mais uma vez, família, posso abençoar a sua casa? Sua casa está revestida de poder e autoridade, em nome de Jesus, tá? Diga assim: em nome de Jesus, na minha casa, o diabo não toca. Vamos lá, vai, ó. Tem um perigo aqui com relação a Davi. Davi está interessado demais em saber números. Por quê? Porque ele quer saber se é o braço dele e a sua habilidade militar que deu a ele a vitória. O homem às vezes conquista coisas, mas
esquece quem é o Deus que deu a ele a vitória. É Deus que te deu a vitória. Foi o Senhor que abriu a porta para você. Ele que te deu condição. Diga amém, querido. Cuidado com as amizades, querido. Não é porque um faz, você tem que fazer. Não é porque algum segue, você tem que seguir. Você tem que estar debaixo da orientação do Senhor. Cuidado, querido. Diga assim, palavrinha, cuidado. Vamos lá, vai, ó. Davi estava se demonstrando uma pessoa. Olha só, Jeremias 17:5. Passa para mim, por gentileza. Aqui você entendeu, né? Que o censo só podia acontecer com ordem de quem? De Deus. E em tempo de quê? De guerra. Quer dizer, Deus não mandou e não tinha guerra. Pura vaidade da parte dele. Olha aqui, ó, aqui Davi aqui. Como é que pode, né? Como pode, né? Esse Davi, né? Caramba, o que é isso? Vamos lá, Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor. Vamos lá, vai, ó. Maldito aquele que... e cujo... ou, né, no RA, né? Maldito o homem que confia no homem. Faz do braço mortal, né? Faz do braço de carne seu braço forte. Segundo ponto. Olha isso aqui, 2. Davi, depois do censo, recupera o bom senso. Paulo fala que Davi era um homem segundo quem? Me ajude? Está onde isso, pastor? Não precisa abrir não. Atos 13, 21, 22. Se você está anotando, anota aí, tá? Atos 13, 21, 22. Reparem que Davi, olha, eu até anotei, gente. Depois que erra, ele se arrepende. Ele percebe que ele fez errado. 2 Samuel 24, verso 10. Bota para mim, querida, por gentileza. 2 Samuel 24, 10 diz o seguinte: depois de haver recenseado o povo, Davi ficou com dor no coração. Ele disse para o Senhor: cometi um grande pecado ao fazer o que fiz. Porque ele sabia da lei. Como é que pode, né? Às vezes a gente sabe que é errado e faz o que é errado. Como é que pode isso, gente? Enquanto a gente habitar nesse corpo carnal, a gente às vezes vai fazer coisas que a gente não quer. Vamos lá, né? Você se irrita. Quem já se irritou aqui? Isso é um fruto da carne. Você se aborrece com facilidade. Vamos lá, vai. Você é brigão. Levanta a mão aí se você é brigão. Ninguém é brigão? Meu Deus, que maravilha. Graças a Deus. Hein? Hein, Daniel? Se alguém for agora aí pisar no teu pé, você vai dar glória a Deus, aleluia? Não, né? Mas não é brigão, né? Graças a Deus, né? Não, é da paz. Mas vamos ampliar isso. Será que já fomos tomados pelo orgulho? Será que já fomos tomados por se queixar contra Deus porque as coisas que a gente pediu não aconteceram no tempo que a gente queria? Vamos ampliar mais disso daí. Será que nós já nos irritamos a ponto de desejar a morte de alguém? Aí começa a entrar num vale mais perigoso ainda, porque nós somos seres humanos. Tem seres humanos aqui? Levanta a mão aí, ser humano, diga amém, ó. Ele erra. Cometi um grande pecado ao fazer o que fiz, mas agora ao Senhor peço que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz o que? Uma grande... Olha Paulo, né? Você lembra ele falando do espinho da carne que ele tinha, que a gente até hoje não sabe o que significa realmente, porque não há uma definição clara. Mas ele diz o quê? O bem que eu quero fazer, mas o mal que eu não desejo fazer, esse sim eu faço. Falo para mim antes de falar para você. Passa para mim, vamos lá. Quando Davi se levantou pela manhã, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade dizendo o seguinte: passa aí para mim. Vai e diga a Davi, assim diz o Senhor: eu lhe ofereço o quê? Escolha uma delas para que eu a execute contra você. Passa para mim. Imagina o coração dele, gente. Olha as opções. Gade foi falar com Davi e lhe comunicou dizendo o seguinte: ó, você quer o quê? 7 anos de fome na sua terra. 3 meses o quê? Que vão o quê? Ele já tinha sofrido do Saul, mas, né, provavelmente, né, esse número não é sólido porque não há provas cabais, mas no mínimo ele fugiu 10 anos do Saul. Tu acha que ele vai encarar de novo isso? Gente, quando você passa por uma experiência ruim, a primeira coisa que você quer é o seguinte: nunca mais quero viver isso. É que nem quem já viveu sequestro relâmpago.
Eu acho que vocês nunca passaram por isso, né? Diga graças a Deus, vamos lá, vai, ó. Mas eu acho que uma pessoa que passou por sequestro relâmpago nunca mais quer isso. Ter uma arma na sua cabeça, dá a senha do telefone, dá a senha do banco, contém aí e tal. É angustiante. Olhe para mim, queridos. Deus guarda você, sua casa e sua família. Abençoa uma família essa manhã, diga assim: é Deus que guarda a sua casa e sua família, em nome de Jesus, tá? Deus guarda vocês, Deus guarda a casa de vocês, Deus guarda a família de vocês, Deus guarda essa família, Josué, em nome de Jesus. Olha isso aqui, gente. Ou 3 dias de peste na sua terra, decida agora e diga: que resposta devo dar a quem me enviou? Passa aí para mim, vamos lá. Então Davi disse a Gade: olha só, gente, estou o quê? Você já se sentiu angustiado? Eu imagino que a irmã Meire ficou angustiada, né? Um monte de notícia, o que já não falta é luta e vem mais. Porém é preferível que caiamos aonde? Me ajuda, gente, participa comigo aí, vamos lá, vai. Que caímos aonde? Porque o quê? Não quero o quê? Na mão dos homens. Um homem não tem misericórdia, queridos. Há um tempo atrás, aí já basta, tem muito tempo, alguns cristãos, irmãos nossos, na Índia, foram perseguidos, presos, tacaram fogo nas suas casas, e alguns homens encapuzados, decretando uma sentença de morte contra eles, ajoelharam eles no chão, e cortaram a cabeça deles, como se cortavam a cabeça de um frango. Como que um ser humano faz isso com outro ser humano? Até no reino animal, um animal só mata o outro o quê? Para comer. A única exceções que tem é quando é o reino dos leões com os das hienas. Você sabe que o leão mata a hiena só por prazer, né? Territorial, né? Sabiam disso? Viu como é que o pastor também é cultura também, né? Olha que benção. Passa para mim aí no 15, me ajuda, vai, eu preciso de vocês, vai. Então, o que? O Senhor, desde amanhã, e desde Dan, morreram. Amém. Pode segurar aqui. Entende que tem pecados que a gente pratica que atinge todo mundo? Que nessa manhã, em nome de Jesus, tanto eu quanto você, se fizermos alguma coisa que possa ter entristecido o coração do Senhor, que isso seja limpo em nome de Jesus. Graças a Deus que a gente tem o sangue de Jesus hoje, você imagina? Quem pode dar um graças a Deus aí? Vamos lá, vai, ó. Aqui, querido, por que Deus é tão duro com ele? É simples, é o tempo da lei. Aqui não era tempo da graça. Sabe qual era o tempo da lei? Olho por olho. É, querido, o negócio era esquisito, hein? Olha aqui, 70 mil pessoas, 70 mil famílias sofrendo por causa do Davi. Quantas igrejas estão sofrendo hoje por causa dos seus líderes? Quantos ministérios estão sofrendo hoje por causa das suas lideranças? Como que um país pode sofrer por causa de um presidente? Você tem orado pelo Brasil? Ou é só mais um daqueles que reclama contra o presidente e seus ministros? No tempo certo eles vão cair todos, em nome de Jesus, queridos. Mas não adianta ficar só amaldiçoando, tem que orar pelo Brasil. Você ora pelo Brasil? Abençoe o Brasil, queridos. Não seja mais um que fique somente lamentando e se juntando com os outros amaldiçoando. Não vai mudar nada. Eu também tenho minhas indignações, não vou ficar aqui manifestando elas. Eu não vim aqui para falar do presidente, eu vim para falar para famílias que são abençoadas, que passam pelas suas lutas e vencem essas batalhas em nome de Jesus. Chegue a mão sobre os seus irmãos aí, igreja, diga assim: nessa casa, nessa família o diabo não toca, em nome de Jesus. Entenda como é importante você compreender que muitas das vezes, quando a gente está vivendo uma vida errada, uma duplicidade diante de Deus, não atinge só a gente, atinge até pessoas que a gente ama. Às vezes até atinge pessoas por tabela. Quer exemplo na Bíblia? Tem um monte. Quer ver o mais gritante de todos?
Quando Jonas desobedece a Deus e não quer ir pregar em Nínive, o que ele faz? Ele vai se esconder aonde? No porão da onde? No navio mercante, comprou a passagem, inclusive foi lá. Quando a gente está desobedecendo a Deus e se esconde dele, Deus acha a gente onde tem que achar, querido. Tolo é o cara que diz assim: vou me esconder de Deus. Não tem como você se esconder dele. Ele tem olhos que veem todos os lugares, sabe tudo, e encontrou ele lá. E aí o que aconteceu? Quem estava sofrendo? Os marinheiros que não tinham o quê? Até que jogaram ele no mar. Será que você está igual o Jonas lá, escondido lá no porão? Sai do porão em nome de Jesus, crente. Olha o que esse homem está fazendo, Davi. Pior que o abençoado, que é segundo o coração de Deus, só depois que faz a besteira, tem gente que é assim, né? Só depois que faz a besteira é que cai em si. Que não seja comigo nem com você, querido. Nós temos falhas, né? Quem tem falhas aqui? Eu sou o primeiro, querido. Como a gente falha? Mas falhar é uma coisa, pecar conscientemente o quê? É outra. Toma cuidado, hein? Toma cuidado. Hoje eu vou profetizar para a minha vida primeiro e profetizo para a tua. Quando você sair daqui hoje, essa veste está limpa de novo, tá? Toque em alguém essa manhã, diga assim: suas vestes estão limpas pelo sangue de Jesus. Temos que tomar cuidado, queridos. Nossa desobediência às vezes pode fazer a nossa família sofrer. Olha o Davi aqui, gente que não tinha nada com isso, estava pagando preço. Terceiro e último, queridos, porque a hora está voando. Nós vamos para Santa Ceia daqui a pouco. Davi e a grande lição: vencendo o cristianismo de ocasião. Sua linda voz comigo, por favor. Vocês me ajudam, por gentileza? Vamos lá, vai. Davi vencendo. Quando a gente fala de um cristão de ocasião, a gente está se referindo ao quê? Aquelas pessoas que vivem de acordo com a vontade dos outros, com a moda que é determinada, com o que a internet diz e com as situações que nos agradam. Se tem uma coisa que cristão tem que ter, é posição. Fale comigo assim: posicionamento. Vamos lá, vai, ó. A importância da sua posição no reino de Deus. Você precisa compreender quem você é. Você não pode ditar a sua vida pelo que os outros acham. Se ele muda de igreja, tu vai atrás. Se ele diz que você tem que usar essa roupa, você usa. Se você diz que nós somos homens, vamos mandar de baby look agora porque está na moda. Eu já vi esses dias aí o camarada vestido de saia, meu querido. Tu imagina? Pastor Renato está aqui pregando de saia para vocês. Irmão Josué, eu e você fazendo uma dupla, né? De saia, tico e teco, imagina. Ia ficar bonito, não ia? Eu olhei para ele, já vi ele logo aqui, né? Dá na minha reta aqui. Mas imagina, queridos, o mundo está tentando determinar todas as coisas. Ninguém vai tocar na sua casa, na sua vida, na sua família, nos seus filhos, na sua mente, no seu coração. Que hoje você saia daqui mais fortalecido do que nunca com essa família. Ou você pensa que a família dele também não está pagando preço por causa das escolhas dele. Você vai ver lá depois, lá na frente, lá, o que aconteceu. Foi uma tragédia. E parece que é assim, parece que a gente não entende. Davi, queridos, é um homem como qualquer outro que comete erros. Eu não quero acreditar que Davi era um crente problemático. Porque se ele é um homem segundo o coração, a gente não pode dar esse título para ele. Agora, tem crente problemático na igreja. Tem ou não tem, gente? Diga aí, vamos lá, vai, ó. Ô, querido, crente de ocasião. Quando tudo é favorável a ele, nossa, a igreja é uma benção. Mas aconteceu alguma coisa errada, a igreja não presta. Aí começa a medir os outros. Entendeu? Aí começa a olhar para os outros. E a roupa da irmã? Que roupa ridícula. Olha esse cabelo. Porque é assim, né? Quando a gente perde o foco de Jesus, nós começamos a olhar para o homem e para a mulher. Vocês não têm que estar aqui, né? Com conta, a gente tem que ser espelho para vocês. Todos os pastores têm que ser espelho. Esse dia dando aula aqui, eu tenho um aluno do seminário que está aqui me ouvindo agora aqui. Eu falei o seguinte, que o pecado do líder é o pior pecado que pode existir. Porque ele não pode pecar contra aquilo que ele prega.
Não é à toa que Spurgeon diz que o pecado do líder é o maior diabo dentro da igreja. Que Deus guarde os líderes. Olhe para os seus pastores, diga amém, querido. Somos seres humanos, queridos. Quantas vezes, em vez de seguirmos o modelo da palavra, devemos seguir o modelo dos homens. Eu tenho andado preocupado com o modelo de igreja que está se tornando no Brasil. A igreja cresce, mas crescer de que maneira? Quantitativamente ou qualitativamente? Como é que é isso? Às vezes crescer não significa qualidade. Às vezes eu posso ter 5.000 pessoas na igreja, mas quantos vão salvar? 20? Você acha que Jesus está preocupado com a igreja lotada? Porque tem igreja hoje que está fazendo coisas do arco da velha, e nós estamos vendo, tá? Nós estamos vendo. Hoje qualquer um que chega aqui começa a falar, porque a gente é assim, se está falando em língua, está sapateando, está entregando profecia, é homem de Deus. É mesmo? Eu não sou contra dons não, tá? Mas toma cuidado, hein? Vigiar e orar é o quê? Olha, vê o rei, Davi era o homem segundo o quê? E isso impediu ele de cometer erro? E por causa dele muita gente morreu? Quantas pessoas morreram por causa desse pecado aqui? 70.000 pessoas é muita gente? O que vocês acham? Pra caramba, demais. E por que a Bíblia deixou isso registrado, pastor? Para a gente aprender com o erro dele, querido. Cuidado com o orgulho do teu coração. Cuidado em muitas das vezes querer fazer só o que você quer, você não ouve Deus, e Ele direciona, mas tu é desobediente muitas das vezes. Eu falo para mim, querido, que Deus guarde o teu coração. Profeta, estende a mão sobre os seus irmãos, profeta, fala assim, que Deus guarde o teu e o nosso coração em nome de Jesus. Davi, que era o rei segundo o coração de Deus, agora vira um tropeço para o seu povo. E aqui nós vamos aprender uma lição com ele, muito importante. Em meio a tantos erros, ele vai fazer assim, uma demonstração de fé espetacular. Que ele podia ter, porque tem gente que é assim, o cara erra uma vez, erra duas e erra três. E depois da terceira, aí ele capota e faz pior ainda na quarta. Só que dessa vez ele não se deixou levar pelas situações. 1 Crônicas, capítulo 21, verso 18. É um texto similar, eu vou ter que correr por cada hora. Mas tem uma lição importante aqui. 1 Crônica 21, 18. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi edificar um altar ao Senhor na ilha de Ornã, o Jebuseu. Passa para mim. Davi foi segundo a palavra que Gade havia falado em nome do Senhor. Verso 20. Ao voltar-se Ornã viu o anjo, ele também vê, e os seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Está entendendo? Dá um amém, vamos lá, vai. Ora, Ornã estava debulhando o quê? Ele estava trabalhando, e ele viu isso. Passa para mim. Quando Davi estava indo ao encontro de Ornã, esse olhou e viu quem? Viu o rei. E saindo da era, se inclinou diante de Davi com o rosto o quê? Passa para mim, vamos lá, vai. Davi disse a Ornã, me ajuda, Santa Igreja, vamos lá, vai. Dê-me a fim. Só tem essas vozes aí? Vamos lá, gente. A fim de quê? Edificar nele, para que cesse a praga. Venda-me esse lugar. E olha uma ocasião aqui, podia citar vários, mas essa aqui é um exemplo assim clássico. Olha isso aqui, passa para mim. Então Ornã disse a Davi, que o rei meu senhor a tome para si e faça dela o que bem quiser. Ele quer dar a terra o quê? De graça. Ele não quer cobrar. E por que não quer cobrar? Porque era para quem? Era para o rei. Eis que dou os bois para o holocausto, o debulhador de cereais para a lenha e o trigo para a oferta de cereais. Dou o quê? Aqui nessa hora o crente de ocasião está batendo palma, porque ele vai ganhar de graça. Ele não vai fazer esforço, ele não vai meter a mão no bolso, porque tem crente, tem escorpião no bolso, meu querido. Tudo que é de graça, tem campanha na igreja, ele é o último, vou ficar aqui. Se der certo, Deus, se não der, eu clamo. A oferta dele é a última. E se saiu
30 pessoas eram determinadas. Graças a Deus, Senhor, não vou mexer no meu bolso, louvado seja o teu nome. O crente de ocasião bate palma nisso aqui. O cara quer dar tudo de graça para ele. Mas Davi vai nos dar uma lição, que crente de ocasião não vai a lugar nenhum. A gente pode estender essa experiência para tudo na vida da gente. Eu estou falando com pessoas extremamente inteligentes. É só você meditar. Mas vamos ficar nessa aqui. Passa para mim. Porém o rei Davi disse para Ornão o seguinte: não. Vamos lá, me ajuda, vai. Ó. Não. Vamos lá, vai. Porque não tomarei o que é seu para dar ao Senhor, nem oferecerei holocausto, o quê? Caramba, ele podia ter ganho de graça e oferecido de graça, sem mexer com uma única moeda do bolso dele. Mas o que ele está provando para a gente? Que quando a gente oferece para Deus algo, tem que oferecer o quê? É o quê? Já falaram aí já, vamos lá, oferecer o quê? O melhor. Se eu abençoo a cesta básica da igreja, dou uma caixa de leite, eu não posso chegar aqui, que nem aconteceu uma vez, a caixa inteira, todos vencidos. Ah, me perdoa, querido. Uma pessoa que faz isso não tem vergonha na cara. Ele não pode tomar som, viu? Ele não pode tomar o leite vencido. Não, deixa quieto. Depois a gente muda, essa é frequência. Mas o irmão pode. Já doaram ferro que não passava roupa, já viu isso? Doaram camisa do Botafogo, querido. Uma coisa do diabo esse negócio, rapaz. Não, é menos, né? Menos, né? Foi exagero. Me desconcentrou. Gente, chegamos liquidificador que não funcionava, querido, não fazia nada. Motor queimado, já viu isso? Isso é como aquele cara que faz o sacrifício, pega o animal cego. Quando a Bíblia diz que o cordeiro tem que ser perfeito, de 1 ano. Aqui nós estamos falando sobre a lei da oferta. Quem planta, colhe, querido. Fale comigo assim, quem planta o quê? Quem não planta o quê? É uma pena. Eu fico triste quando eu vejo um crente na igreja que nem dizimista é. Vê a vida financeira dele e vive capotando, querido. Parece que o carro cai na ladeira, não para. Nada vai para frente. Nada flui, tudo fica frustrado. Mas ele não compreende, querido, que é uma lei espiritual. Quem planta, colhe. Quem não planta, o quê? Não é essas loucuras que a gente vê aí, não. Eu vi esse menino aqui, você vê como é que é a falta de instrução. Ó, quem dá 1.000 aí? Manda o pix de 1.000 aí. Que isso? Aí não. A casa do Senhor não é lugar de ficar fazendo esse tipo de coisa, não. Jesus, por muito menos, quebrou todo aqueles milhões, quebrou tudo. A casa do meu pai não vai ser casa de negócio. Você entendeu? Dá um amém, vamos lá, vai. Mas fidelidade é uma coisa, esperteza é outra. Porque não tomarei o que é seu para dar para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custa o quê? Nada. Se ele fosse um crente de ocasião, ele fala assim: meu Deus, ó, é a mão do Senhor, é Deus que está atuando. Meu Deus, eu vou ganhar de graça, vou oferecer para Deus o melhor de graça. Isso é bom demais, não vai me custar. É mais ou menos como alguém que fez um voto do ministério, mas só aparece aqui para cantar. Você fez um voto, querido, precisa cumprir. É como alguém que fez um voto pastoral, e a determinação diz que quando receber uma ordem para sair de uma igreja para outra, eu não vou porque eu amo esse lugar. Não, isso não te pertence mais. Você não pode fazer um voto uma hora e descumprir no outro. Você não pode ser um crente de ocasião. Quando te é benéfico, é Deus que está falando.
Quando não é benéfico, isso não vem do alto, é do homem. Toma cuidado, querido. É que nem uma ordem, dá para estender pela vida toda, é porque o tempo não vai permitir. Quando o chefe dá uma ordem para você, e quando ela é boa e te beneficia, nossa, Jesus é tremendo. Mas quando ele te dá uma ordem, você tem que fazer algo que você não gosta, você fala o quê? Isso não é Deus não, hein? Já estou insatisfeito aqui, vou mudar de lugar. Não é assim não, querido. Quer ter uma família abençoada? Nós estamos no meio da família, né? Não é uma mensagem diretamente à família, mas ela passa pela família. Quer ter uma família abençoada? Obedeça a voz do Senhor. Olha, família, essa manhã a ordem é o seguinte: obedecer. Obedecer o quê? Porque nós somos muito assim, pregamos obediência para os outros, para a gente. 25, querido, tem que ir, a hora da Santa Ceia. Olha lá. Davi pagou Ornã por aquele lugar 7 quilos e 200 gramas de ouro. Resumindo, né, porque a hora não permite mais eu avançar, a gente tem que ir para a Santa Ceia, olha para mim. Ele não aproveitou-se da ocasião, Ana, para se beneficiar. Ele podia ter oferecido a Deus um sacrifício o quê? De graça, que não ia custar o quê? Mas ele sabia que o valor da fidelidade e da honra ao Senhor está acima de qualquer coisa. Quer ser abençoado? Seja fiel ao Senhor. Abençoarei os que me e amaldiçoarei os que me. Em vocês serão benditas do quê? Todas as famílias da terra. Eu quero orar por famílias abençoadas, mas de crentes que não são crentes de ocasião, mas crentes de fato, de fé e de verdade. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.